Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também felicitar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Muito bom dia a todos os Srs. Deputados e Srs. Deputados. No comunicado de 14 de janeiro passado, refere-se que o Conselho de Ministros debateu o modelo de calendarização do plano de descentralização, procurando aprofundar a democracia local, melhorar os serviços públicos de proximidade e atribuir novas competências às autarquias locais. E o Conselho de Ministros propõe ainda a revisão das competências das comissões de coordenação e de desenvolvimento regional e das áreas metropolitanas. É sabido que estas propostas corporizam aquilo que está plasmado no programa do 21º Governo Constitucional. Como se sabe, o programa deste Governo prevê a eleição indireta dos órgãos das CCDRs por um colégio eleitoral composto pelos membros das câmaras municipais, pelos membros eleitos das Assembleias Municipais e pelos presidentes das juntas de freguesia. Propõe ainda o programa do Governo a instituição das áreas metropolitanas como verdadeiras autarquias locais, portanto com órgãos diretamente eleitos. Sem dúvida que o Bloco de Esquerda é favorável a políticas de descentralização e democratização da administração pública. Defendemos, sem dúvida, o processo e implementação da regionalização, pois sabemos que só com a eleição direta dos órgãos de decisão se atingirá da melhor forma a descentralização administrativa e a democratização do Estado. No entanto, estas propostas do Governo, a nosso ver, consubstanciam no país a duas velocidades, um país a duas velocidades. Se, por um lado, iremos ter duas regiões mais desenvolvidas do país que irão conquistar a autonomia e o modelo de governação democrática, por outro, iremos ter zonas menos desenvolvidas que irão ficar com um modelo de eleição indireta, na nossa opinião, que só vai acentuar as assimetrias e desigualdades, tanto no campo político como no campo material. O Bloco de Esquerda nada tem a objetar contra a instituição das áreas metropolitanas como autarquias locais. E o que pedimos é um igual tratamento para todo o país. Sr. Ministro, permita-me que particularize esta questão. Coloquei, dando um exemplo, à situação específica do círculo eleitoral onde fui eleito, no caso concreto, o Algarve. Neste território, a CCDR coincide com a comunidade intermunicipal e com o círculo eleitoral para a Assembleia da República, o que se traduzirá em duas estruturas sobrepostas, com competências complementares, com duplicação de custos e, na nossa opinião, pior ainda, sem a eleição direta da sua Assembleia Representativa. Para não falar de outras estruturas de índole regional, como sabemos, Região do Turismo, Direção Regional de Educação, o local Ambiente, etc. Em nossa opinião, não há descentralização a sério sem regionalização, consagrada, como sabemos, na Constituição da República Portuguesa. Descentralizar é uma prioridade para democratizar e desburocratizar o aparelho de Estado, mas também um imperativo constitucional violado por omissão. A criação de regiões administrativas é o patamar que falta no nosso edifício democrático com a eleição direta de todos os órgãos por sufrágio universal. As regiões administrativas irão, a nosso ver, superar o centralismo burocrático da administração e aproximar o poder dos cidadãos. O Decreto-Lei nº 30 de 2015, ao estabelecer um regime de delegação de competências nos municípios e entidades intermunicipais, visou prosseguir uma estratégia que tem mais de 10 anos, a estratégia de Miguel Relvas, como sabemos, que foi o de enterrar definitivamente o processo de regionalização. Portanto, e encenando como uma espécie de descentralização para os municípios e para as comunidades intermunicipais, que ficaram sem dimensão, sem meios humanos, sem meios financeiros, sem meios técnicos e que lhe permitisse responder perante os cidadãos. Portanto, a nosso ver, é chegado o momento de dar os passos concretos que faltam efetivamente. E iria colocar, enfim, aqui algumas questões ao Sr. Ministro. Porque não entende o Governo como sendo preferível avançar com o processo de regionalização administrativa, garantindo de igual forma a eleição direta dos órgãos representativos das populações. Segunda questão. Qual o impacto de se arredar
a maioria do território continental de estruturas verdadeiramente democráticas de representação da população, privilegiando apenas as áreas metropolitanas. Terceira questão. Portanto, tem o Governo consciência, o Sr. Ministro, de que o modelo de eleição indireta dos órgãos da CCDR constitui, de facto, atendendo à composição do colégio eleitoral, o enviesamento da vontade popular, prejudicando de forma desproporcionada os partidos, as forças políticas que se encontram no chamado Centrão. Outra questão, antes de terminar, tem o Sr. Ministro e o Governo, portanto, consciência que em casos como o Algarve, o modelo proposto é irracional e consente, pelo menos, na duplicação de custos e estruturas e, de facto, a uma ineficiência deste modelo proposto. E, finalmente, no novo desenho de competências e financiamento das áreas metropolitanas, quem irá perder? A Administração Central ou os municípios? Que competências preconiza o Governo para as áreas metropolitanas e que modelo de financiamento as mesmas terão, em especial para acudir aos encargos da gestão, por exemplo, da rede de transportes públicos? Era só, Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado. Dá a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ia voltar aqui duas questões, muito em concreto, que é exatamente sobre o Fundo de Apoio Municipal e também a Lei dos Compromissos. Na nossa opinião, são duas leis, dois instrumentos jurídicos que atentam contra o princípio do poder local democrático, contra a autonomia dos municípios. Refiro a questão do FAM, do Fundo de Apoio Municipal, que isto é uma questão de justiça social, é uma questão de democracia alterar esta lei, porque não é justo em que em municípios onde houve despesismo, má gestão, sejam os munícipes a pagar aquelas condições draconianas que o FAM prevê. Por exemplo, a questão de impostos e taxas máximas, a questão de redução de pessoal, despedimentos, concessões, privatizações. Portanto, depreendi das palavras do Sr. Ministro que, e isto registro com agrado, que estará disposto este Governo, portanto, a alterar esta lei. Gostava que, de facto, concretizasse esta matéria, se o Governo, tendo em conta o novo ciclo que inaugurou nesta legislatura, estará disponível para alterar, aligerar esta lei, que representa um autêntico condicionalismo económico para quem recorre e que, de facto, na nossa opinião, como disse e volto a frisar, isto partiu de medidas tomadas pelo anterior Executivo, na anterior legislatura, que foi insensível às dificuldades dos munícipes, que foi insensível às dificuldades de autarquias que vivem uma crise muito grande e, mais uma vez, recorreram com esse mecanismo, penalizando duplamente esses municípios. Quanto à questão da lei dos compromissos, de facto, na nossa opinião, é um entrave e uma ingerência ao princípio da autonomia local. Se isto for levado à letra, os autarcas e outros serviços públicos estarão a infringir a lei ou então paralisam os serviços públicos. Portanto, na nossa opinião, também gostaria que o Sr. Ministro concretizasse melhor se de facto vai alterar a lei dos compromissos e pagamentos, porque a continuar assim, mais uma vez, serão os cidadãos, os munícipes, a pagar algo que não são responsáveis pelo facto de certas situações terem ocorrido. Era só, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado João.